8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando a nossa live. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Segunda-feira, 17 de julho de 2023. Pontualmente, 21 horas. E é por isso que eu já começo pedindo que vocês devem curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo, divulgar o nosso link aos seus amigos, também aos seus inimigos. O dia hoje, na nossa região, ensolarado, lindo, esplendoroso, mas temperatura baixa. É inverno, né? É o nosso inverno. E a previsão é que nesta semana nós teremos uma semana muito fria, gelada. Mas lá no final de semana, vejam só a extravagância. Promete que teremos temperatura de até 30 graus. E nós estamos no inverno. Mas esse sol escaldante traz alguma preocupação a nós. São temperaturas que são extremas em muitos lugares. Mas nós estamos no Brasil, nesse país tropical, livre de maremotos, terremotos. E nós temos que cultivar essa terra. E é por isso que nós adoramos ela. Mas hoje o estúdio, lindo como vocês estão vendo aí, um estúdio cada um mais lindo que o outro. E nós estamos aqui. É legal, e lá no estúdio 1, nós vamos interagir com vocês. Outro também muito lindo. No estúdio 2, interagindo com vocês e lendo a nossa sinopse. E ela recheada de informações, notícias da política, da polícia, do esporte. Tudo isso comentaremos. Mas agora começamos já falando de guerra, algo terrível que está acontecendo, e o país, ou o mundo, está também preocupado, porque ali nós temos a possibilidade de uma terceira guerra mundial, caso as potências pensem em se enfrentarem diretamente. Claro que, por enquanto, isso seria inimaginável. Uma das potências, a Rússia, está se degladiando com a Ucrânia, e a situação não está nada confortável para a Rússia. Principalmente agora com a perda daqueles guerrilheiros direto do grupo Wagner, mas eles estão lá em Belarus e estão treinando homens da Rússia para que vão a combate. Como você sabe, Pergozin, que é dito, ele não está mais combatendo, mas ele é um mercenário. A hora que mostrarem valores, pode voltar a combater. Um grupo muito sanguinário. Esse é o grupo Wagner, né? Mas lá na Ucrânia, que nós iríamos dizer agora, independente do que já aconteceu, que hoje aconteceu um segundo ataque com drones na ponte da Crimeia, onde liga a Crimeia à Rússia. E é uma das estratégias da Ucrânia para evitar o abastecimento. Mas com isso a Rússia agora diz que um acordo de exportações de grãos está sendo desfeito. Eles não concordam porque num primeiro momento já houve um primeiro ataque lá na ponte, e depois de um tempo é que a Ucrânia assumiu a responsabilidade. Mas agora um ataque com drones, e ela já se declarou que realmente foi quem efetuou esse ataque, a Ucrânia, uma vez que ela está numa contraofensiva contra a Rússia. De uma maneira muito gradual, porque tem muito terreno minado, e inclusive eles perderam muitos equipamentos de combate, veículos, tanques, e agora estão sendo bem moderados nessa retomada do território ucraniano pelos russos. É a guerra e é muito triste. Aqui no Brasil,
o ministro da Fazenda, ele diz que a queda do índice da atividade econômica, Fernando Haddad, como esperado, juro real muito elevado. Mas o Campos ali, o presidente do Banco Central, já disse que esse juro, se baixar, tem que ser de uma maneira bem gradativa, porque ele se preocupa com a economia do nosso país e não pensando em interesses políticos. E ele está sendo bombardeado direto. O presidente Lula o critica o tempo todo e diz que ele tem culpa desta não baixa de juros. Mas seguindo a economia internacional, não pode ter uma baixa de uma hora para outra. Também uma boa notícia é que 81 milhões de consumidores vão ter um desconto de até R$15 na conta de energia elétrica referente a julho. Eu não estou enquadrando nessa porque na minha residência eu tenho a sorte de ter energia solar. O presidente Lula também diz que a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia não deve ser baseada em ameaças. Ele está no exterior, né? Depois, em números e nomes, nós teremos lá dentro da nossa sinopse. Preocupante também, um problema para as mulheres, que a cada 4 horas uma mulher é vítima de violência no Brasil. Isto nos causa um problema e um transtorno na nossa sociedade. Isso não é algo normal que aconteça. Também começou hoje o Desenrola, o programa do governo para negociar dívidas. Então, você que tem dívidas, se informe. A internet está dando informações bem detalhadas de como você pode se livrar dessa dívida. E até R$100 parece que ela seria até abatida. Mas o programa está aí e a internet esclarece a todos vocês. O Zé Sarney, aquele ex-presidente, ele foi diagnosticado com isquemia cerebral. E ele recebeu alta lá no Maranhão. Deve ter tido uma melhora, com certeza. Também morreu João Donato, um dos principais nomes lá da Bossa Nova. Os antigos o conhecem e lembram bem dele. O mercado, na economia, o mercado financeiro aumenta a estimativa de crescimento da economia já neste ano para o Brasil. Também uma polêmica. O John Williams, que agora é o assessor direto do presidente da República, colocou de lado Janones e ele retornou. Ele tinha feito aquele exilado, ele era exilado no Brasil voluntário, mas esteve lá em países bem desenvolvidos, tipo Alemanha, Estados Unidos, Espanha, e agora voltou e está assessorando. Ele era do PSOL, agora voltou como petista e já está com as suas pérolas aí. Inclusive num local ele até disse: eu, o presidente Lula, a Janja e o Padilha, que é um dos assessores diretos, vamos fazer muitas coisas boas por esse Brasil. E também ele criticou, por causa da continuidade que disse o governador Eduardo Leite, de continuar com as escolas cívico-militares, o que contraria o que o Lula decidiu. Muitos governadores aumentaram até o número de governadores adeptos que vão continuar com essas escolas cívico-militares, o que nós concordamos em muito. São governadores coerentes e sabem onde está a educação. E ele disse que o governador Eduardo Leite era um gay, homofóbico e adorava botina, ou diga-se, militares, ofendendo o governador Eduardo Leite. E o Eduardo Leite só respondeu, disse assim: eu lamento a sua ignorância, em resposta ao John Williams, aquele homem que só vai fazer e muitas pérolas pelo nosso Brasil. Algo de bom, eu acho muito difícil. Também nós tivemos aqui a Polícia Rodoviária Federal
flagrou um motorista dirigindo a quase 170 km por hora na rodovia federal, lá entre Candiota e Bagé. Essa semana também, já foi dito e agora repito, será muito fria no nosso Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também desenvolve um projeto padrão de unidades prisionais com energia fotovoltaica, ou seja, por energia solar. Já vai começar pela penitenciária de São Borja. É um acordo que foi feito entre o governo, Caixa Econômica Federal, e o projeto é que poderão desenvolver para outras casas prisionais esse tipo de energia, que é uma economia muito grande, porque é uma energia limpa, não polui. Também aquele que havia matado o seu filho, Leandro Boldrini, começa a cumprir a pena em regime semiaberto com tornozeleira. Ele foi condenado a 9 anos de prisão, embora que tenha sido um crime hediondo, mas que já cumpriu 2/5 da pena e já adquiriu esse benefício. Mas o Ministério Público já disse que vai recorrer, que quanto a crimes hediondos não tem cabimento, né? Aqui em Porto Alegre, 9 escolas recebem, como é chamado, o rolê da vacina. Nesta terça-feira, o nome das escolas estão na internet. Também foi aprovado um projeto que pune com multa trotes telefônicos ao SAMU e à EPTC aqui em Porto Alegre. Não esqueçamos que tem a vacinação abivalente. A Covid ainda não terminou, por exemplo, Estados Unidos, que tiveram mais de 1 milhão de mortes. Ainda segundo o noticiário, no dia de hoje, ainda morrem 80 pessoas por dia, lá nos Estados Unidos. Aqui na nossa economia, uma prévia do PIB no Brasil recua 2% em maio, aponta o Banco Central. Ele leva os números realmente, não são números ditos pela política, né? Também termina nessa quarta-feira o prazo para inscrições em concurso público do IBGE, com mais de 7.500 vagas em todo o país. O Putin, a guerra Rússia e Ucrânia, ameaça lançar mais bombas de fragmentação se a Ucrânia usar armamento enviado pelos Estados Unidos. E se vocês não sabem, deveriam saber que essa bomba de fragmentação, ela atinge um raio muito grande de destruição e pode matar muitas pessoas e causar uma grande destruição. Também a reforma tributária, o texto ainda autoriza 3 dos estados com maior produção agropecuária a criar imposto. Aquela guerra Rússia e Ucrânia, sabe quanto custará para recuperar a reconstrução da Ucrânia? Pode chegar a $1 trilhão após a guerra com a Rússia. Isto hoje, independente de vidas perdidas. E mais destruições ainda poderão acontecer. Na nossa economia, com a abertura de contas em dólar, o brasileiro nunca mandou tanto dinheiro para o exterior. Esta notícia também preocupa e demais a nossa economia. São dólares nossos que, ao invés de estar entrando, estão saindo do nosso país. Também quanto à Mega Sena, ninguém acertou as 6 dezenas. E vai a 50 milhões. Então vocês, apostadores, que apreciam uma boa aposta, Mega Sena, 50 milhões é dinheiro para dedéu. Quanto no esporte, o tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu o Djokovic e conquista o torneio de Wimbledon pela primeira vez. Aquele jogador mundial, o Cristiano Ronaldo, se tornou o jogador de futebol mais bem remunerado da história. E ele merece. Joga muita bola,
é um profissional, se dedica exclusivamente ao futebol. Com ele não tem bobagem de tatuagem no corpo, não. Ele pensa 24 horas no futebol, embora toda a fama que ele tenha, o dinheiro que ele tem, e se dedica exclusivamente ao futebol. Parabéns, eu sou um dos admiradores do futebol e da maneira como se porta o Cristiano Ronaldo. Também lá na Alemanha, um museu é criticado por recriar cenas de crime que aconteceu aqui no nosso Rio Grande do Sul. Pela Copa do Brasil, o Grêmio decide a vaga na final contra o Flamengo. E lá no estádio do Maracanã vai ser uma parada muito dura. No Inter, o Mano Menezes e o Vitão estão fora da partida do Inter contra o Bragantino. No Rio Grande do Sul, o programa Devolve ICMS repassará 68 milhões de reais para 624 mil gaúchos. Também em Porto Alegre, pessoas com deficiência auditiva podem acionar o SAMU por meio de um aplicativo que é colocado no celular. Também aqui no Rio Grande, a Justiça Eleitoral retoma a biometria. Voltou ao esquema que havia terminado em muitas situações. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, após 56 anos, o plenário passará a receber reformas. A partir de amanhã, teremos a licitação para as obras dessa reforma. A PGE, que é a Procuradoria Geral do nosso Estado, não acredita em revés no Tribunal de Contas do Estado e diz que o fim do contrato dependerá da Assembleia no Rio Grande do Sul. Quanto à política aqui em Porto Alegre, o Robaina diz assim: tenho defendido o nome de Olívio Dutra sobre eleição de Porto Alegre em 2024. Aqui no nosso estado, sobe o número de cidades afetadas pelo ciclone e mais de 700 pessoas seguem fora de casa. E a chuva já parou, mas os problemas ainda continuam. Também a Polícia Civil diz que vai calcular o valor da dívida do primo da enfermeira que foi assassinado lá em Alegrete. Ele está sendo acusado e agora a polícia vai tomar mais providências. Segundo disse, ele havia contratado alguns homens para executá-la. Até dizem que poderia ter a participação de facções, mas tudo ainda é investigação. Também 4 ônibus de turismo são flagrados com mercadorias ilícitas lá na nossa fronteira com o Uruguai, em Santana do Livramento. O vice-presidente Geraldo Alckmin pouco se manifesta, quase não se vê falar o nome dele, mas ele vê a economia em bom caminho e defende a queda dos juros no Brasil. Diz ele, são escandalosos. É aquela velha batida da política na economia, mas o presidente do Banco Central não abre mão da economia. Aquele grande jogador, o Lionel Messi, é apresentado ao Inter de Miami com grande festa após horas de atraso em razão da chuva. Também temos muitos desdobramentos daquela falada agressão que aconteceu lá na sexta-feira, em palavras para o Alexandre de Moraes, o ministro supremo, e diz que a agressão física ao seu filho, que até havia caído os seus óculos no chão. Mas houve uma reviravolta. Muitas pessoas dizem que presenciaram, mas um se identificou e está sendo ouvido, que é um servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Está bem identificado, o nome nós temos em números ali, e diz que não é bem assim, que houve um inverso de valores. Mas já se anteciparam, o ministro da Justiça, que
uma providência imediata. Augusto Aras e outros políticos, mesmo da oposição, também condenaram o ato. Mas vamos ver agora, se inverter a situação, se a providência vai ser tomada tão de imediato como eles pensaram. Foi tão rápido que a Polícia Federal já estava ouvindo um dos agressores, acusados de agressão, Mantovani, já no domingo. Os outros familiares não foram ouvidos porque já tinham viagem para Santa Catarina. Mas tudo isso é muito polêmico e nós podemos debater dentro do nosso programa. E assim nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos direto ao Estúdio 1 e Estúdio 2, que os nossos amigos já estão interagindo conosco. E é lá que nós vamos. Agora sim, pessoal, não tem nem apresentação da emissora. Já que tivemos um início meio conturbado, o programa havia tirado a data, seria dia 1º e não poderíamos deixar. Hoje, em primeiro lugar, o nosso amigo Henrique, Capitão Henrique da Silva e Silva, havia interagido conosco. Mas depois tivemos que reinserir, colocar um novo link do nosso programa, e daí ele ficou em segundo plano. Entrou o nosso amigo ali, o Zé Sanguiné, que está sempre esperto e diz assim: estamos na área. Hoje, polêmica que temos aí é a ofensa do John Williams. Ele disse assim que agora ele, a Janja, o Lula e o Padilha vamos fazer coisas boas para o Brasil. Mas ele disse agora, também ofendeu ao governador Eduardo Leite, dizendo que ele é apaixonado, ele é homofóbico, gay, homofóbico, e adora butinas, quer dizer, apoia os militares. É em razão dele ter continuado e vai continuar com as escolas cívico-militares. Ele disse assim, homofóbico e tem libido, e rico e branco, por seguir as escolas cívico-militares. Isso é uma ignorância, dizer uma coisa disso. E o Eduardo Leite, o governador, respondeu que lamenta a ignorância dele, né? Uma vez que em outra oportunidade ele até havia se vestido para uma revista de Che Guevara. E quem conhece a história sabe, ele era estudante e ganhou o Big Brother, é o título maior que ele tem. Depois foi deputado e se exilou por conta, dizia que seria perseguido. Mas Che Guevara foi mesmo aquele ditador alemão, um dos maiores assassinos, executava mesmo os gays. Então quem conhece a história não faz isso. Mas ele era um estudante, imaginem só. Esse é John Williams, assessor direto do Lula, deixando de lado o Janones. Temos muitos debates além disso. Se vocês tiverem alguma coisa, também aquela agressão. Parece que a coisa está invertida. Aquela inversão que diz que ali a agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes, mas parece que não foi bem assim. Parece ele é quem foi o agressor. Isso aconteceu no aeroporto lá em Roma, na sexta-feira. Nós temos, inclusive, o nome da pessoa que é testemunha, um assessor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E ele se habilitou, se ainda não depois vai depor na Polícia Federal. Diz que muitas pessoas presenciaram que foi um inverso a situação. Vamos ver se o ministro da Justiça, o Procurador-Geral da República, que disseram que teria queria uma solução imediata desse caso. Vamos ver se eles tomam, seja quem for o agressor. Agora se inverte as coisas. O ministro da Justiça havia dito, são pessoas ricas que acham que porque tem dinheiro no bolso pode fazer o que querem. Mas vejam as contas. Quanto tem no banco o Flávio Dino? Com certeza ele tem muito dinheiro. Então eles criticam, dizem que todos aqueles que têm dinheiro são oposição à esquerda que está no poder agora. Mas eu acho que a coisa não é bem assim. E também sabendo que o presidente Lula hoje está na Bélgica, lá em Bruxelas.
na cúpula do CIA, que é a União Europeia. Eles estão tratando sobre as mudanças climáticas, né? E é isso aí. Ontem também a Polícia Rodoviária Federal pegou um veículo a quase 170 km por hora. Foi aqui no nosso Rio Grande do Sul, a estrada entre Candiota e Bagé. O que nós achamos o cúmulo, mas é a nossa justiça e a nossa lei. Leandro Boldrini, condenado a 9 anos, tão somente acusado de ter conhecimento ou participar do assassinato do seu filho Bernardo, ele já foi posto na sexta-feira no regime semiaberto. Segundo disseram, ele já cumpriu 2/5 da pena e é réu primário, então ele tem esse benefício. Ele foi condenado a tão somente 9 anos, mas o Ministério Público já disse que vai contestar essa atitude da Justiça. Também lá no Congresso da UNE, aquele pessoal do Paz e Amor, e o amor venceu, estudantes que não são de esquerda nem comunistas são expulsos e agredidos. Também na nossa economia preocupante, embora aquele incentivo de veículos novos, populares pelo presidente Lula, o sindicato diz que a Volkswagen suspenderá um contrato com 800 trabalhadores. Vejam só, né? A coisa não tá fácil, né? Então, também aquele problema que está acontecendo lá na guerra, Rússia e Ucrânia, que a Rússia, agora bombardeado pela segunda vez por drones, a ponte da Crimeia, que é onde liga a Crimeia à Rússia, e havia um tratado dos grãos, e a Rússia diz que terminou. O que acontece? Mais de 32 milhões de grãos são exportados pela Ucrânia para o mundo. E ao passar nesse estreito do Mar Negro, agora, se não tiver o acordo, é uma zona conflagrada de perigo. Então as taxas, os impostos e os valores serão muito maiores. E com isso, muitas pessoas, principalmente o continente africano, poderá passar fome. Então, assistindo Pauta Livre, o senhor sabe então o que é esse acordo que a Rússia disse hoje que terminou aquele acordo dos grãos por ter sido atacada a ponte da Crimeia pela segunda vez e agora, declaradamente, a Ucrânia assumiu. Lá na primeira vez também havia sido a Ucrânia, mas elas levaram algum tempo para assumir, agora não, assumiram. É a guerra que está cada vez mais ferrenha. E o Zelensky já disse que, segundo o seu serviço secreto de informações, a Rússia prepara a maior contraofensiva contra a Ucrânia desde o início da guerra. Tomara que isso não aconteça, mas é o que o Zelensky adiantou. Agora sim, realmente, vou lá ao Estúdio 1 interagir. Agora entrou o Fernando, nosso amigo, mas nós tivemos um problema no início, por isso que nós atrasamos um pouquinho mais o programa. E hoje o primeiro havia sido o Capitão Henrique da Silva e Silva, mas só que ele colocou na outra edição. E agora ele perdeu a vez, que o Zé Sanguiné é rápido no gatilho, ali da Zona Norte de Porto Alegre, e também um casal 20, ele e a Dona Bete, ele se antecipou e primeiro deu aquele boa noite. E depois ele disse assim: curti e acionei o sininho, como sempre. Abraço a todos os telespectadores. E ele elogiou o nosso fundo anteriormente ali. Muito lindo o fundo, e dessa vez nós colocamos uma mídia em movimento e com sons da natureza. Realmente algo muito bonito. Normalmente nós colocamos um estúdio estático, que não é recomendável que use em movimento, mas era um movimento muito lento, então não distrai a notícia que é a pauta principal. É conversarmos, é darmos informações, receber informações de vocês, transmitir cultura para muitas pessoas e receber também transmissão de cultura dos nossos amigos. Aí depois entrou a Janei, e eu questionei, diz que o Henrique refaça a sua para interagir conosco. Ela também é o casal 20, Zona Norte de Porto Alegre. Boa noite, um bom programa, Severo. Muito obrigado. Depois,
o Alberi e o Henrique entrou logo depois. É o Casal 20. Dando boa noite a todos os participantes do programa Pauta Livre. E sou eu apresentando e vocês aí. Somos todos uma família e é bom que estejamos conversando, mesmo nessa noite fria, 10 graus aqui, lá fora, né? Que até o Coronel Severo, meu irmão, gozou que o âncora estava com a camisa de manga curta, mas eu sou privilegiado, estou num ambiente climatizado. Essa é mais uma das qualidades do nosso programa. E é por isso que muitas pessoas até ficam meio enciumados. Mas é um ciúme do bem. É que se eles nos imitarem, melhor para eles. Eles que vão crescer, vão ter a qualidade de som, a qualidade da imagem e esse público espetacular que nós temos. Assim é o Pauta Livre. Que coisa boa. O Alberi Nascimento Cardoso, gremista, como a Janei e o Henrique também são gremistas, e o Alberi, lá de Mariluz, gosta muito de comentar também do esporte, uma vez que ele é um desportista, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo. O que podemos esperar contra o Flamengo, se ganhamos do Bahia nos pênaltis? Acho que vai ser a nossa despedida da Copa do Brasil. Não, o Flamengo não está aquele, embora que agora tenha acertado o time. Andou titubeando, mas agora tá bem. E realmente foi uma pedida dura, mas a final da Copa do Brasil não se tem escolha. Todos são os times que estão melhor alinhados no momento. Não dá muito para escolher, mas realmente o Flamengo é um dos times fortes, né? Então é isso aí. E o meu irmão Coronel Severo, que deu aquela gozada, aquela brincadeira conosco. Ele diz assim: boa noite, um bom programa. Este programa realmente muito quente, pois o âncora está de manga curta. Parabéns pelo programa. E é o que eu disse, nós temos que expelir calor humano, apesar que eu seja muito friorento, mas sou privilegiado, e em todo sentido, privilegiado pelo ambiente que eu me encontro, privilegiado por estar conversando com vocês. Isto é muito legal. O Laurino no Speech, esse de Nova Santa Rita, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. E um clique no like, pois o sino está ativado há muito tempo. E vocês sigam o Lauri. Além de dar aquele like de positivo, teça um comentário. Esse comentário é que está faltando. O pessoal ainda não se acostumou a tecer comentário. Não precisa dar elogio, não precisa dizer que o programa é bom. Pode dizer que o programa é ruim. Mas não é possível que nós façamos o programa, deixamos inserido na plataforma de YouTube de Pepe Severo e Luiz Pedro Severo, e vocês não comentam nada. Dar um like, o pessoal pensa, dar um like, tecer comentário aqui na live é uma coisa. Agora lá na plataforma, quando ela está inserido, é uma outra história. Lá é que o YouTube se liga realmente, que vê que o programa tem qualidade, que as pessoas se interessam, que dão aquele like. Basta dizer que até tiram da nossa plataforma. Eu gravo o programa durante a transmissão e logo depois eu insiro como um vídeo, para que fique na nossa plataforma. Senão o YouTube até depõe contra a gente, porque tem que botar o título da nossa live para que assista lá aleatoriamente lá no meio do YouTube. Então eu faço a gravação agora e logo depois, ali pelas 11h30, 11 horas da noite, eu insiro na nossa plataforma para que saibam que aconteceu uma live olhando a nossa plataforma de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O Lauri disse assim: show, amigo Severo. Fundo do programa, a natureza é o que de mais puro e bonito que existe para nos mostrar o quanto só Deus faz milagres, apesar de todas as coisas terríveis que o ser humano ainda faz. Como eu digo sempre, o Laurino Speech, ele é um privilegiado também pela natureza, por Deus, até porque um evento social que ele faz, mas é que ele foi também agora, que ele está domiciliado em Nova Santa Rita, foi condecorado pela Câmara de Vereadores como cidadão santarritense. Mas ele tem muitos eventos, ele tem o Gol de Natal, que ajuda um lar de idosos em Cruzilhada do Sul, que é o Vó Nair, além de outras atividades que ele tem, tudo da natureza. Ele luta karatê, ele trata com a natureza, com a lida do campo, dos animais, dos pássaros, das flores, e também é um artesão, também faz aquele artesanato da melhor qualidade.
Então, Laurino Spitz, nós só temos que parabenizá-lo por tudo, todas essas tuas qualidades. E o Fernando Machado, quando eu entrei ao vivo aqui, é que ele entrou conosco, dizendo assim: boa noite aos amigos e a você, Severo, um abraço. Fernando, eu falo de todo o pessoal, da onde é. E tu não diz aonde tu reside. Acreditava eu que fosse Porto Alegre, mas é uma coisa. E ele diz assim: não estou acostumado a escrever de letra maiúscula, kkk. Não, mas a gente segue, porque daí são poucas pessoas que escrevem ali, ou pessoas que estão chegando há pouco tempo. Embora que tu já esteja há mais tempo. Mas é bom. Mas diz aonde tu reside. Para quando eu disser, que nem agora eu digo, Alexandre Marques, que é o nosso expert na área do esporte, e eu digo sempre que ele é de Porto Alegre, Zona Norte. E diz assim: boa noite, Severo. O empate do Inter foi razoável ontem contra o Palmeiras. Com certeza que o Palmeiras é um timaço e realmente o Inter conseguiu suportar. Embora que o Palmeiras tivesse com algumas reservas, mas o Inter, com o lançamento que ele está fazendo com os novos jogadores, também ainda não se adaptaram ao esquema do que o Mano pede. Então essas dificuldades existem realmente, mas é isso aí. Então tal, o Jorge Antônio, esse sim, ele gosta de ser chamado Jorge Ciborque lá na rede social, no Facebook, e ele diz assim: boa noite a todos, Martinica em festa, categoria livre, sagrou-se campeã lá no domingo, Martinica 3, Augusta 1, na categoria livre. Parabenizamos e fizemos em arte e todo, e o nosso amigo, que é um emissário da nossa emissora, também na área do esporte, o Jorge Antônio, nos permitiu, além das informações, também imagens que nós fizemos e vamos fazer ainda, a do treinador ainda hoje de noite. Jorge Antônio aguarda que a gente vai enviar, e ele está sempre pedindo que nós confeccionemos a arte, já que trabalhamos em conjunto, ele é o nosso emissário, transmite as imagens e nós transformamos em arte e colocamos também na página dos Coroas de Canoas lá no Facebook. E assim, o Fernando disse assim: agora sim, eu moro em Viamão, na Vila Cecília, não vou esquecer mais. Então, eu dizer que o Laurino Spitz da Nova Santa Rita, que o meu irmão Coronel Severo lá na Zona Sul de Porto Alegre. Então agora a gente diz que o Alexandre Marques é Zona Norte, o Casal 20, Janei e Henrique, Zona Norte, Bela Vista, também Zona Norte, o Zé Sanguiné e a sua esposa, a Beth. O Alexandre Marques disse assim, ó: no sorteio da Copa do Brasil, o Grêmio joga a primeira na Arena e a segunda no Maracanã contra o Flamengo. E é isso que o nosso amigo gremista, o Alexandre Marques, é colorado. Mas ele é um comentarista esportivo, muitas vezes militou na federação arbitrando, Federação Gaúcha de Futebol, mas agora o comentário tem que ser isento, o coração fica de lado. Então, mas o Alberi não, o Alberi já é preocupado, ele está ali, pegou o Flamengo, não gostou, ainda mais que a segunda é lá no Maraca, com aquele público imenso. A situação não é nada boa para o Grêmio, mas é isso aí, 21 horas e 51 minutos, eu até ia seguir um pouco mais, que tivemos uns percalços no início, mas não vamos encerrar, não vamos fugir às regras. Se houve problema no nosso início de programa, o término nós vamos manter. Eu vou tentar, claro que temos muitas informações, muitas notícias, e nós vamos tentar dar um pouco, principalmente aquele assunto polêmico, ali do Alexandre de Moraes. Tem problema, e nós temos que... O Jorge Antônio disse assim: o pessoal agradece a sua contribuição para com o Martinica. É a senhoria que não precisa, não tem sua, fala sua lá na rede social, tem nada de sua, é senhoria, a tua contribuição. Nós somos gaúchos e aqui é o tu, a nossa expressão. Claro que catarinas, paulistas usam você, mas a nossa expressão é o tu, é o gauchesco mesmo, aquele que nós temos muito prazer de ser, e agora ainda mais que a Assembleia aprovou aquela de não mexer com os nossos símbolos sociais. Até quem achou estranho e não está conosco é o Alcides Almeida, não sei por que ele não participou conosco hoje. Eu acho que o frio deixou ele meio encarangado
aquele contador que nós indicamos, o Jorge Antônio, dá o ok pelo que nós falamos e estamos sempre à disposição. A nossa finalidade é sempre ajudar, contribuir, seja no que for. Falando aqui no programa, falamos de um assunto variado. Teve uns que não gostam de futebol, traz para outro lado. Nós temos notícia e conhecimento um pouco de cada coisa que está acontecendo no dia. Se vocês tiverem alguma outra informação, tragam a nós. Por exemplo, o Zé Sanguinense, assim, ó, União da Vila 3 e o Jari 1, ontem, 11 horas. O União foi campeão dos veteranos, categoria mais 38. É isso aí. Ele está sempre trazendo informação, como ele reside lá em Viamão, está sempre ativo ali. Então agora ele deu mais uma outra informação que nós não tínhamos, ainda nem colocamos na página ali. Que o União da Vila venceu em 3-1 ao Jari, lá da Vila Índio Jari, ontem. Às 11 horas foi esse jogo. E o União foi campeão do veterano mais 38 de Viamão. E eu cutuquei a onça e tá aí ele. O Alcide está dando uma boa noite e diz que está assistindo. Não adianta estar assistindo na moita. Tem que interagir conosco, traz alguma frase de efeito, aqueles pensadores que tu sempre traz para nós. Embora que tu diga que tem... não gosta muito do esporte, mas acompanha que o pessoal aqui comenta de esporte. Mas pouco interessa, traz outra coisa. Falamos bastante da polêmica do Alexandre de Moraes na política, que está muito agitada. Falamos da guerra Rússia e Ucrânia, agora com o problema que a Rússia desfez um contrato dos grãos que vai causar um transtorno de até passar em fome em alguns países, principalmente da África. Vejam só, a Ucrânia é exportadora de 32 milhões de grãos. E ele é o terceiro maior exportador de grão do mundo, a Ucrânia. E o primeiro, eu até havia anotado aqui, e ela é a primeira em outros grãos, parece que de soja. Então é uma potência imensa. O Alberi Nascimento disse assim, o Mano já era, mas ele é gremista. Seja qual for a informação que ele quer dizer para trazer a nós temos que ter ficamos com o pé atrás dentro da informação. Eu não sei o que ele quer dizer isso. Mano, já era. Pelo menos a diretoria, até iniciar o programa, não disseram nada. O Laurinho disse assim, esse Nova Santa Rita, ele disse assim, amigo Severo, referente à postagem do jogo da Recopa Gaúcha, o Rudibar, categoria 50 e 55, em Bom Retiro do Sul, lá no domingo, dia 23 de julho, faltou ressaltar que será também entregue as faixas do Gauchão Estadual de 2022. Mas isso também, na postagem não dizia nada, né? Então, é isso aí. Então agora nós vamos dizer, depois vamos complementar lá na página dos Coroas de Canoa, que também será colocadas as faixas aí no Rudibar, já que eles foram campeão de 2022, mesmo que tenha sido já dentro do 2023, nas categorias 50 e 55. Master da Federação Gaúcha de Futebol. E o Laurino Spitz, o ano passado, ele participava do 50, foi vice-campeão do Rudibar, lá de Bom Retiro do Sul. E neste ano foi participar do 55 e sagrou-se campeão. Então o Rudibar foi campeão nas categorias 50 e 55. O Zé Sanguinete disse assim, ó, vou discordar. O Alberi Nascimento disse assim, ó, saiu agora. E o Zé Sanguinete disse assim, ó, vou discordar que não adianta ouvir na moita. Achamos aqui em casa o programa com muitas informações importantes. E é isso aí que eu digo, não, mas tem que se manifestar. A internet é desse jeito. Se vocês ficarem no silêncio, vai parecer que não tem ninguém, não temos ninguém estando conosco. E aí como é que fica o apresentador aqui, com toda essa preocupação de fazer um estúdio lindo igual esse aqui, que a cada programa nós ainda, por sorte, ainda não conseguimos repetir, nos preocupamos sempre de fazer um programa com a qualidade que tem aí, o som sempre da melhor qualidade. E daí como é que fico eu? Eu penso que estou fazendo um monólogo? Não, no mínimo um diálogo, mas diálogo seria em duas pessoas. Então um triálogo, vintiólogo, seja o que for, mas tem que dizer alguma coisa. Eu vou
temos até o término do programa, 21 horas e 57 minutos. O Alberi, eu não sei se ele teve alguma informação, talvez tenha começado a informação lá pelo litoral, e ele diz que saiu agora, que o Mano já era. Vou esperar o nosso expert na área do esporte aí, o Jorge, o Expresso da Várzea, o Antônio Marques. Não disse nada, o Alexandre Marques ainda não nos disse nada. Não é possível, temos que dar essa informação antes do término do programa. Alcides, diz alguma coisa para nós antes do término. Eu vou ter que passar o Estúdio 2 para dizer mais alguma coisa aqui da nossa sinopse. E quase ao término do programa, por exemplo, os Estados Unidos e a Itália sofrem com temperaturas de calor extremo. Na sexta-feira atingiu 44 graus. Na Itália, lá na Itália, animais chegaram a receber comida congelada no zoológico. E esse calor extremo nos Estados Unidos foi lá em Phoenix, na capital do Arizona. É terrível. E hoje deu, lá na China, a temperatura mais extrema, 54 graus a temperatura. E é por isso que os cientistas dos Estados Unidos, da União Europeia, estão pensando alguma coisa cientificamente de fazer uma barreira para proteger a Terra dos raios solares. Eu não sei de que forma, mas é a ciência que está dizendo isso. Se as temperaturas foram tão extremas assim, muitas pessoas já morreram na Europa no verão passado e poderá de novo acontecer em mortes, o que não é nada bom. Desde o início do governo Lula, e agora no mês de junho, 16 oficiais das Forças Armadas pediram demissão, inclusive um major do Exército. E olha que o salário deles é acima de 15 mil reais. Quer dizer que aqueles que não generais estão bem descontentes com o oficialato nas nossas Forças Armadas. O Ministério da Defesa não dá o aval ao fim das escolas cívico-militares. 22 estados não aceitaram, e inclusive a Bahia, que é de esquerda. O Exército não quer fazer exercício com militares chineses. Eu me emendei, mas falando do Exército. Então, os militares brasileiros das Forças Armadas, eles não querem fazer exercício com militares chineses e nem venezuelanos. E tem militares iranianos aqui no Brasil. E os Estados Unidos querem um relatório das atividades deles, além daquele problema que houve dos navios de guerra iranianos que foram autorizados pelo presidente a aportarem aqui no Brasil. Por exemplo, o êxodo de oficiais da aeronáutica, mais de 40% são oficiais superiores e 15% são pilotos, o que é um pessoal que precisa de uma especialização sem igual. Já a Marinha diz que está em crise, mas eles esnobam, pelo menos na cozinha. Lotes de utensílios finos de cristal custaram tipo R$ 172,89 a unidade. 20 taças saíram R$ 3.457,80. Copos de água, só no gabinete do comandante da Marinha, R$ 167,88 cada um. Agora sim, dou uma passada quase ao término do programa. Vou lá no Estúdio 1 para dizer ao pessoal: bomba! O Inter demitiu o Mano Menezes agora há pouco. Olha, o Alberi hoje deu um furo de reportagem, falando lá do litoral. O homem está esperto. Depois daquele ciclone extratropical, ele está muito esperto. E o Henrique disse assim, está no Inter, GE Inter, anuncia a demissão do Mano. Agora sim, estamos ralados. Eu pensei que o Mano não tinha condições, porque não tem matéria-prima. Basta dizer que até o pessoal dizia, ele olha para o banco e não vê
substituição dos jogadores mesmo que não tem. Então ele tem um time titular, até pode ser que seja um time bom, mas não tem reserva à altura, e é desse jeito. Mas depois dessas informações, então, vou me informar mais, mas, colorado que sou, até não gostaria da saída do Mano, mas de certo a diretoria não gosta dele, eu acho que ele não tem a matéria-prima, pensando eu, de sã consciência. Até o Henrique Gremista se ligou, o Alberi Gremista, e o Alexandre Marques demorou para nos dar essa informação. Mas então é assim, então, vou passar ao Estúdio 2, que o nosso programa vai terminar, já são 22 horas e 3 minutos, embora aquele empecilho do início, mas vamos ter que terminar o serviço, né? Ou, que serviço, nada. O lazer de estar com vocês. Agora sim, vim aqui ao Estúdio 2 para me despedir. Como eu digo sempre, tudo que é bom tem início, meio e fim. O programa Pauta Livre tem um excelente início, embora que com alguns percalços. Mas isso não é problema para nós. Depois ajustamos e aí, programa excelente, um bom público, informações de última hora, Mano caiu, e ainda dado por 2 gremistas, pelo Alberi e pelo Henrique da Silva Silva, e depois confirmado pelo nosso expert, o Alexandre Marques. E ele diz assim, ó, vão trazer o Maionese para acabar com o Inter. Essa aí é a opinião de um colorado, o Zé Sanguiné. Mas, Zé Sanguiné, vamos guardar esses comentários para o nosso programa, que será lá na quarta-feira. Agora hoje, terminamos. 22 horas e 4 minutos aqui no meu relógio, do meu computador. Mas como hoje é dia 17, quarta-feira é dia do sofá, mas também dia do Pauta Livre. Então, dia 19, nós teremos o nosso encontro. 20 horas. Fico muito agradecido. 21 horas, desculpe. 21 horas. E fico agradecido e só tenho que comentar agora a demissão do Mano. Vamos ver, que eu saiba não tinha nenhum bom treinador na praça. Mas o Inter está pagando tanto para os jogadores, não deve ter muitos problemas para pagar um bom dinheiro por um novo treinador. O nosso muito obrigado, boa noite. Pauta Livre que se despede da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Quarta-feira o nosso encontro, 19 horas. Fiquem com Deus, Ele está comigo e com certeza estará também com vocês. O nosso boa noite.